Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores, pois Zacarias, ele não é só um profeta messiânico que fala sobre o Messias, a vinda do Messias, como nós expomos o capítulo 9, mas ele também é considerado, segundo vários eruditos, como o Apocalipse do Antigo Testamento. E dessa feita, nós iremos iniciar, dar o pontapé inicial, o start, no capítulo 11. E nós iremos fazer também mais duas exposições, né? Iremos dividir em subdivisões, mais duas exposições rápidas no capítulo 11. E a primeira exposição que nós iremos fazer é dos versículos de 1 a 11. Versículos de 1 a 11 do capítulo 11 de Zacarias. Como vocês sabem, eu já falei, já abordei aqui várias vezes, a partir do capítulo 9, a visão muda completamente. Ele não cita mais Zorobabel, ele não cita mais Josué, que era o sacerdote, Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote. Inclusive, vários estudiosos, né, e liberais aí afirmam que não foi Zacarias que escreveu. Foram outras pessoas, ou Zacarias escreveu juntamente com outros profetas. Enfim, mas a nossa visão ortodoxa, nós aprendemos assim, e nós temos pontos relevantes para isso, e afirmações para isso, e vários eruditos sérios afirmam também que foi Zacarias que escreveu. E a partir do capítulo 9, ele começa a mesclar, né, o passado e o passado, presente e futuro. Então, você vai ver o contexto histórico da passagem, né, o contexto cultural da passagem, nos seus dias, nos dias de Zacarias, o que estava acontecendo. Nós não devemos esquecer disso, né? Uma boa hermenêutica aborda isso, e também a exegese, mas aponta também para o futuro, para Cristo Jesus como Senhor, como Messias, a rejeição do Messias, o Messias como pastor de Israel, que abraça o rebanho, e assim sucessivamente. E no capítulo 11, ele vai falar justamente sobre isso, sobre os falsos líderes, os falsos governantes, os falsos sacerdotes. Nós veremos aqui. Então, o termo pastor era aplicado não só ao pastor que trabalhava com ovelhas na área rurícola, agropecuária, mas esse título, essa função era dado aos reis, aos juízes, aos sacerdotes que cuidavam do povo, principalmente os sacerdotes, que eram os líderes espirituais do povo, que ensinavam a lei para o povo, que ensinavam a palavra de Deus para o povo. E esses líderes estavam todos corrompidos. E o juízo de Deus viria. O juízo de Deus seria iminente. E aqui nós iremos fazer algumas subdivisões. A primeira subdivisão é os versículos de 1 a 3, aonde ele vai falar sobre os pastores soberbos. Nós veremos aqui. A segunda subdivisão é os versículos 4 a 7, aonde ele vai falar sobre o bom pastor nomeado, ou o bom pastor sendo nomeado. E depois, a última exposição, ou a última subdivisão dessa primeira exposição do capítulo 11, é os versículos de 8 a 11, aonde o bom pastor é rejeitado. É rejeitado. Então, são essas três subdivisões que nós iremos fazer nessa primeira exposição do capítulo 11. Então, qual é o contexto histórico? O contexto histórico era de depravação moral, espiritual, ética, aonde os líderes da nação, tanto os líderes políticos, os juízes, como os líderes espirituais, os sacerdotes, se corromperam. Né? Se corromperam, se tornaram lascivos, se tornaram prostitutos, se tornaram gananciosos, avarentos, estavam explorando o povo, estavam acabando com o povo, estavam deturpando a palavra de Deus em prol do dinheiro. É o mesmo cenário de hoje. Né? Como disse Salomão em Eclesiastes,
Não há nada de novo debaixo do sol. Os líderes gananciosos estão aí matando, roubando, tirando a lã da ovelha, a pele da ovelha, a carne da ovelha, até o osso da ovelha. Então, esse é o contexto histórico, rapidamente. E é interessante que quando Zacarias escreveu essa profecia, os dois líderes, o líder político e o líder espiritual da nação de Israel, já estavam mortos, que eram Josué, o líder espiritual, sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o líder político, governador. Então eles estavam já mortos. E os sacerdotes e os governantes que o sucederam entregaram-se, queridos, às mais violentas paixões. Faziam lembrar um fogo devorando os cedros do Líbano, como fala aqui os versículos de 1 a 3. Ou os machados derrubando os carvalhos de Bazã. O povo tornou-se vítima da ganância insaciável de seus líderes inescrupulosos, rebeldes, desviados. Então Deus conclama Zacarias, o profeta, que aqui ele não era mais um jovem. Zacarias não era mais um jovem aqui. Ele já tinha uma certa idade, já estava idoso. Não era mais um jovem que começou a profetizar juntamente com Ageu. Não, ele já era um profeta, que também era um líder espiritual, né? Os profetas também eram os líderes espirituais. Mas ele era um homem de Deus, não era um falso profeta. Não era um falso profeta, era um homem, era um profeta de Deus. E já estava maduro. Deus chama Zacarias para se posicionar firmemente contra essa corrupção da liderança, contra esses líderes ímpios que haviam assumido o controle de Jerusalém. Essa postura de Zacarias de confronto já havia, queridos, sido tomadas por outros profetas, como Miqueias, como Amós, como Sofonias, Jeremias, Isaías, enfim, todos os profetas, Malaquias. Todo profeta verdadeiro, ele se posiciona contra o pecado, contra a idolatria, contra a devassidão, contra a prostituição, a corrupção, o suborno, a opressão aos pobres, a opressão aos pés descalços, descamisados, aqueles que não têm nada. Eles sempre ficavam do lado da lei, da palavra do Senhor. E normalmente eles eram mortos, punidos, porque os profetas verdadeiros é sempre assim. Sempre serão punidos por líderes e lideranças inescrupulosas, mas perversas. Então Zacarias, Deus chama ele, conclama ele, para que ele se posicione contra o que estava acontecendo. E o povo rebelde, juntamente com a sua liderança, que também era rebelde, reagiu com hostilidade e perseguição ao profeta. E esses pregoeiros da justiça, que pregavam juntamente com Zacarias. Então, você vê aqui que o próprio Jesus falou, você pode verificar Mateus capítulo 23, versículo 35, que Zacarias, ele foi morto, o profeta Zacarias foi morto entre o santuário e o altar. Entre o santuário e o altar. E por que ele foi morto? Por falar a verdade. Por falar a verdade. Inclusive, várias parábolas de Jesus envolvem esse contexto dos profetas do Antigo Testamento, que Deus enviou para chamar a atenção do povo, para pregar contra o pecado do povo, mas o povo era rebelde e mataram esses profetas, judiaram dos profetas, maltrataram os profetas, açoitaram os profetas, jogaram na cova, na cisterna, deixando com fome, sem tomar banho. E Jesus fala disso em muitas de suas parábolas. E Zacarias, ele foi morto. O profeta Zacarias foi morto entre o santuário e o altar. Entre o santuário e o altar. É interessante, só para nós iniciarmos aqui a nossa exposição, a palavra pastor nesse contexto
tem a ver com os líderes políticos e espirituais do povo. E o Warren Wiersbe, ele vai dizer que no Oriente os líderes e governantes eram chamados de pastores, pois protegiam o povo, conduzindo-o e suprindo-o suas necessidades. Está em Jeremias capítulo 25, versículo 34. Quando, porém, aqueles que governam o povo cingem-se da soberba, da petulância, da arrogância, tá? Então o povo geme. Eles cingem-se da soberba como um manto. Quando as nações mais poderosas da terra beijarem o chão, caídas como que por um vendaval ou pela violência do machado do juízo divino, então as nações menores precisarão colocar suas barbas de molho. Aqui nós iremos ver agora Zacarias por meio de metáfora. Ele usa uma metáfora aqui, falando da natureza, do cedro, do Líbano, enfim, das plantas. Ele usa essa linguagem para falar da queda dos soberbos, dessa liderança maldosa. Então, vamos agora falar sobre os pastores que outrora soberbos, agora arruinados, uivam assolados por acachapantes derrotas. Versículos de 1 a 3 diz assim, o capítulo 11 de Zacarias. Abra as suas portas, ó Líbano. Eu estou usando a NAA, Nova Almeida atualizada. Para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz do choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Então aqui ele usa uma linguagem metafórica, né? Usando a natureza, uma destruição da natureza, como um símbolo da queda, do fracasso desses líderes inescrupulosos, desses soberbos. Então, ele começa com um lamento, queridos, poético. E esses 3 primeiros versículos dão uma impressão do que estava por vir, do juízo divino. São um prenúncio de juízo e destruição. E você vê que os versículos 1 e 2, em primeiro lugar, as nações mais poderosas cairão. Tá? E essa é uma figura de devastação vinda do norte. E o versículo 3 mostra que os destinatários desse lamento são os falsos pastores, os líderes, cuja capacidade de explorar o povo será extinta. E William Greathouse, ele diz que o flagelo devastador procedente do norte arruína o orgulho do Líbano e Bazã. Em seguida devasta em direção ao sul até chegar ao Vale do Jordão, estabelecendo-se sobre os pastores de Israel. Olha só. O cedro aqui é usado como o rei das árvores. O cedro é usado como o rei das árvores, ou representa o rei das árvores. E às vezes o cedro é mostrado na Bíblia como orgulho, a soberba, a petulância, a arrogância de um rei, de uma nação, de um povo, conforme você vai ver Isaías capítulo 2, versículo 13. Tá? O que podia ser reduzido, né, a nada com alguns golpes de machados. Vem um machado sobre o cedro e aquela estrondosa, maravilhosa, gigantesca árvore caía no chão. Era o que Deus ia fazer com as nações, era o que Deus ia fazer com os poderosos, é o que Deus ia fazer com os líderes da nação de Israel, corruptos, prostitutos, avarentos, gananciosos, que estavam maltratando o povo de Deus. Então, Deus iria cortar esses cedros. Deus iria cortar sua soberba,
o machado da verdade ia chegar, o machado do juízo ia chegar e Deus iria eliminá-los. Então, o cedro é um símbolo da soberba, da tirania, do orgulho. Do orgulho. Você pode verificar também Isaías capítulo 10, versículo 33 e 34. Tá? E também o cedro era um símbolo muito bem escolhido para potências estrangeiras que tinham a arrogância de dizer-se independente de Deus, conforme você vê lá Ezequiel 31. O capítulo 31 de Ezequiel aborda sobre isso. Né? Como o Egito, a Síria, se enquadrava, Babilônia, se enquadrava nessa categoria. Eram cedros, né, poderosíssimos que Deus usou para punir o seu povo. Então, Zacarias aqui está usando essa metáfora, tá? E J.G. Baldi, ela vai dizer que a metáfora usada por Zacarias não tinha o propósito de mencionar a nação ou reino específico, mas representava nações grandes e pequenas. E o Richard Phillips, ele vai dizer que essa terrível invasão vinda do norte corresponde a uma conquista aterrorizada ou aterrorizadora. Né? Aterrorizadora, que deixou a terra desolada. Desolada. E você vê outro aspecto aqui no versículo 3, tá? Sobre a soberba desses líderes. Tá? A nação de Israel não iria escapar quando ele fala: eis a voz do choro dos pastores, porque a sua glória será destruída. O profeta Zacarias ele prediz aqui, o profeta Zacarias prediz a destruição de Jerusalém feita pelos exércitos romanos. Aqui isso acontece lá no ano 70, porque o templo foi destruído e o orgulho judaico foi destruído. Né? O balão do orgulho judeu foi murchado com a destruição do templo em Jerusalém, no ano 70 por Tito, que veio e devastou, arrebentou. Quem fala sobre isso é Flávio José, todos nós conhecemos e sabemos. Né? E Feinberg, ele diz que se as nações mais poderosas não são poupadas, as mais frágeis não podem escapar. J.G. Baldi ainda diz que ele observa aqui certa ironia nesse lamento de árvores, pastores e filhos de leões por causa da devastação que os afeta. Diz o texto que eles saíram da soberba do Jordão, densa confusão de tamargueiras, outros arbustos que se estendem dos dois lados do rio sinuoso e cobrem a área que as águas da cheia inundam quando as neves do Hermon derretem na primavera. Então você vê aqui uma certa ironia. Então, essas figuras apontavam não apenas para os dias do profeta Zacarias, mas também para o tempo que Jesus veio, para os seus e os seus não receberam, para Jerusalém, para o povo rebelde naquela época que não aceitou ele como Messias. Então, aponta também para a destruição de Jerusalém. Então você vê Zacarias profetizando aqui a ruína dos governantes, a ruína dos soberbos, a ruína dos líderes, a ruína das nações, a ruína dos grandes, a ruína dos sacerdotes, a ruína dos juízes. Todos estão nesse bojo. Deus fala: eu vou destruir a soberba deles. E usa a natureza como uma metáfora. Né? Cedros sendo cortados, não é isso? Cedros sendo cortados, o Líbano sendo consumido pelo fogo, ciprestes. Você vê aqui as mais excelentes árvores sendo destruídas, os carvalhos chorando, a densa floresta sendo derrubada, tudo isso apontando para a queda desses líderes, dessas nações. Então, fica a lição aqui no versículo de 1 a 3, que ninguém pode zombar da graça de Deus e permanecer impenitente, sem colher os frutos amargos dessa semeadura insensata.
Então, quando você olha para o ano 70, Jerusalém cai, o templo cai e os judeus são dispersos. São dispersos. Tito vem e mata, esmaga, acaba, destrói. Tudo isso por causa da rebeldia do povo e pelo povo não aceitar o autêntico e genuíno pastor Cristo Messias, que Ezequiel já tinha falado no capítulo 34, que ele viria como um pastor. Isaías também tinha falado, mas o povo rejeitou, e com a rejeição veio o juízo de Deus. Agora, os versículos 4 a 7, vem a segunda subdivisão. Depois dele falar da ruína e da queda, da soberba desses líderes das nações, ele agora vai falar sobre um pastor sendo nomeado. Um pastor sendo nomeado para liderar o povo. Olha os versículos 4 a 7. Diz assim: Assim diz o Senhor meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas. Eles não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor. Ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Os pastores aqui são os governantes. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Esses 2 cajados Deus vai quebrar depois, né? O povo vai ficar sem proteção nenhuma, porque o juízo dele virá. Então você vê aqui, né, o bom pastor sendo nomeado. Ele contando uma parábola, a parábola do bom pastor aqui. E é interessante que nós vamos tirar algumas lições desse texto aqui, né? Então, Zacarias agora ele passa, queridos, a figurar a posição do bom pastor, ordenado a apacentar as ovelhas que estavam sendo destinadas para o norte, para a morte. Os líderes judeus, que são os pastores aqui, eles não estavam preocupados com as ovelhas. Sua única preocupação era com a sua própria posição e poder, com cargo, com ofício. E as ovelhas estavam se perdendo. Então, sua única preocupação era com a sua própria posição e poder. Se os líderes maus são a causa da ruína do seu povo, um líder íntegro, reto, tem como missão cuidar do povo. Porém, um governante comprometido com o bem do povo, que promove mudanças para restabelecer a justiça e promover a harmonia, em vez de ser aceito aqui no texto e respeitado, é odiado e rejeitado por esse mesmo povo. Então, esse texto aqui também é um prenúncio da vinda do Messias, que seria rejeitado, que seria escanteado, que seria morto, crucificado pelo seu próprio povo. O povo que tinha na mão a Escritura, o povo que tinha a Bíblia na mão, que sabia as profecias, que conhecia as profecias, matou o Messias, crucificaram o Messias, rejeitaram o Messias, açoitaram o Messias, acabaram com o Messias, não aceitaram o Messias, por isso foram punidos. A liderança religiosa não rejeitou, os pastores de Israel, os pastores, os fariseus, os saduceus ali na época de Jesus, maltrataram o Messias e receberam a sua devida punição. Então o texto aponta também para isso. Tem um lado profético, tem um lado cultural, histórico, como eu falei para vocês aqui, mas tem um lado profético também. Richard Phillips ele vai dizer que Deus ordenou que a Zacarias encenar uma situação a fim de publicamente transmitir uma mensagem ao povo de Jerusalém que estava corrompido, juntamente com a liderança. Provavelmente a mais famosa encenação profética foi realizada por Oséias, a quem Deus mandou casar-se com uma prostituta
para demonstrar o que significa para Deus viver em aliança com Israel. Outros profetas receberam instruções semelhantes, incluindo Isaías, a quem Deus ordenou andar nu e descalço durante 3 anos para representar o juízo de Deus sobre o povo. E Ezequiel, que se deitou de lado durante 1 ano, representando o pecado de Israel. Olha só, e o cerco de Jerusalém. Então, no versículo 4 aqui, Zacarias é instruído a ensinar um desses atos simbólicos, ou contar uma parábola. Deus começa dizendo, por meio do profeta, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então aqui nós temos verdades que nós vamos extrair aqui. Solenes verdades. Primeiro lugar, primeira verdade, tá? As ovelhas destinadas à morte. Quem são essas ovelhas? É o povo. J.G. Baldwin vai dizer que essas ovelhas estão sendo criadas para o abate. Você cria a ovelha, engorda ela, alimenta ela, mas no final você tem má intenção com ela. Você vai matá-la para tirar a sua carne, para tirar a sua lã, para tirar os seus ossos, para tirar a sua pele. Então elas estavam sendo criadas para o abate. Em breve seriam vendidas no mercado, de onde seguirão para o matadouro. Só que as ovelhas aqui, né, nessa parábola, nessa encenação que o profeta está contando, são homens e mulheres. Os mesmos que as alimentam, a liderança religiosa, política, tá? Iriam encher os seus bolsos, vendendo elas para os comerciantes, para as nações como escravas, pois conseguem um preço melhor pelas ovelhas mais robustas. Olha só, esses líderes usam as ovelhas em vez de apacentá-las, conforme disse já o profeta Miqueias, que veio antes de Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Tira o lucro das ovelhas em vez de dar a vida por elas. Eles engordam as ovelhas para a corte. O Richard Phillips ainda diz, e ele explica que os dirigentes de Jerusalém buscavam a gratificação pessoal e imediata. Eles simplesmente matavam o rebanho. O povo da terra estava sendo manipulado pelos líderes, que o exploravam para o proveito próprio. Olha só. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Tá? Primeira lição, que essas ovelhas, o povo, homens e mulheres, estão destinadas à morte, à escravidão, a serem vendidas. E os seus líderes, a liderança religiosa, política na nação, iriam encher os seus bolsos com as suas vendas. Em segundo lugar aqui, ó, as ovelhas são exploradas. Está no versículo 5 que nós lemos. Tá? E aqui parece haver, queridos, 2 classes de pessoas explorando o povo. Os comerciantes e os líderes. Os comerciantes e os líderes políticos. O cenário aqui que ele está contando da parábola é de um mercado de ovelhas. Ali nós temos compradores que matavam as ovelhas adquiridas e vendedores que se alegravam com lucro, com dinheiro. E você vê como é triste quando um líder político, religioso, explora o povo em vez de servi-lo. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Você vê o povo sendo roubado, explorado o tempo todo, querido. Nós somos roubados pelos impostos, olha o preço da carne, olha o preço do arroz, do feijão. Tudo é caro. Custa caro viver no Brasil, principalmente para quem é pobre, para quem não tem dinheiro, para quem está desempregado. Numa pandemia que veio severa, onde devastou empresas, devastou empregos, né? Matou muita gente. Nós estamos pagando a conta desses líderes inescrupulosos, dessa liderança corrupta, dessa liderança má. E não é só liderança política, mas a liderança religiosa. Quantos líderes bilionários que poderiam abrir os seus cofres, ou abrir os cofres das suas mansões, os cofres das suas contas bancárias e ajudar o povo, ajudar o pobre, o necessitado, ajudar o membro da sua igreja, porque o lema deles é que empobreça o reino de Deus, que se lasque o reino de Deus.
que se dane, desculpa aqui a expressão, que se dane o reino de Deus e que enriqueça o meu reino. Usam as ovelhas, o povo, para ficar rico, explorando o povo. É o mesmo cenário. Então, você vê como é triste quando o líder político, religioso, explora o povo em vez de servi-lo. Como é danosa a liderança que busca seu enriquecimento pessoal, enquanto seus liderados são explorados, esfolados, como ovelhas que não têm pastor. Tá? E muitos líderes políticos ainda se envolvem em esquemas de corrupção para surrupiarem, né, o dinheiro público, aumentando as suas riquezas, enquanto o povo amarga uma injusta e perversa pobreza. É o Brasil de hoje. Muitos pastores, de igual forma, fazem da igreja uma empresa particular. Igreja, o templo virou empresa. As ovelhas, mercadoria. E o pastor virou empresário, virou um coach. E usa o povo para ganhar dinheiro. Usa os crentes como uma massa de manobra. Usa o templo como uma praça de negócios, como um balcão de negócios, para se locupletarem. A ordem de Deus é que os pastores devem atender por todo o rebanho e pastorear a igreja de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, ali os versículos de 1 a 4, ele vai dizer que ele vai exortar os líderes a pastorear o rebanho de Deus, não com sorte da ganância, mas de boa vontade. O que tem de líder ganancioso, né? Sociopata, o que tem de líder aí maluco, perverso, mau, todas as características que um pastor deve ter, eles não têm. São homens de negócio, são homens que olham para o povo e vê dinheiro, vê lucro, né? Vê os din-din, vê o money nas suas contas. Eram os dias de Zacarias. Ele está contando essa parábola aqui, falando. E ele mostra o cenário de um mercado e ovelhas, o povo, homens, mulheres, crianças, adolescentes, sendo vendidos por seus líderes, pelos seus líderes, tanto líderes políticos como líderes religiosos. Olha só. Tá? Aqui, mais uma vez, reiterando, e vamos dar continuidade, o contexto histórico de Zacarias leva-nos também a entender que aqueles que compravam as ovelhas são potências de ocupação, que esperam tirar proveito financeiro dos seus cativos, dos seus escravos. Os que a vendem são seus pastores, líderes judeus, que passaram a colaborar com as autoridades para proveito próprio, sem se importar com o sofrimento que causavam. Sabemos que o suborno tinha corrompido as cortes judiciais durante séculos. Leia Amós, capítulo 2, versículo 6. Miqueias, capítulo 7, versículo 3. Outros profetas estavam denunciando ou denunciaram aquilo que Zacarias está falando. Esses mercadores de ovelhas, ao ferirem lucro com o comércio delas, ainda exultavam dizendo: louvado seja o Senhor. Olha que hipocrisia desgraçada. Louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Está no versículo 5, a parte final. Louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. Essa era a perversa espiritualidade de muitos líderes que exploram o povo em nome de Deus, vivendo na riqueza e no luxo, enquanto os fiéis, o povo, amargam extrema pobreza. É o Brasil de hoje. Essa liderança avarenta será completamente desamparada ao enfrentar o reto juízo de Deus. Julgamento de Deus vai aparecer lá no capítulo 17, ou melhor, no versículo 17 do capítulo 11. Nós vamos chegar lá quando fazermos a exposição. Deus vai julgar esses pilantras, esses vagabundos espirituais, esses Manassés eclesiásticos, esses faraós, esses ditadores espirituais, esses bandidos de terno e gravata, esses ratos. Inclusive, John Stott tem uma frase maravilhosa: aos fiéis, aos homens de Deus, ao povo de Deus, aos verdadeiros pastores,
que não pensam assim, não agem assim. Ele fala assim, John Stott, para essas pessoas: preserva-me na humildade, guarda-me na tua santidade, para que eu não veja os ratos que corroem o sagrado. E quantos ratos, nesses dias, estão corroendo o sagrado, estão corroendo o bastão do sagrado, estão corroendo a obra de Deus, estão empobrecendo a obra de Deus, estão matando a obra de Deus. Que coisa triste, que coisa triste, que coisa terrível, coisa terrível. Em terceiro lugar, nós vemos aqui, no versículo 6, o juízo de Deus sobre a nação. Está no versículo 6. Quando Deus fala: certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Deus fala assim, ó, para mim já chega. Vou tirar a bênção, eu vou tirar a proteção. A minha mão não vai estar mais com o povo, devido à incredulidade, à maldade, devido a esses líderes inescrupulosos, maldosos, soberbos, avarentos, miseráveis. Então, em terceiro lugar, você vê o juízo sobre a nação. A religião de mercado que busca o lucro em vez da glória de Deus. O enriquecimento de seus pastores, de seus líderes, em vez do cuidado do rebanho. Provoca o profundo desgosto divino. Como resultado, vem o juízo de Deus sobre a nação. Tanto o cativeiro babilônico, em 586, como a tomada de Jerusalém, no ano 70, retratam essa amarga realidade, o juízo de Deus. Quarto lugar, versículo 7. Quarto lugar, versículo 7. Ovelhas apacentadas com as duas varas. Ele mostra aqui as ovelhas sendo apacentadas por duas varas. A primeira vara é a vara da graça. E a segunda vara é a vara da união. E Deus irá quebrar as duas varas. Nós veremos aqui nas exposições. Olha só. As duas varas, versículo 7. Graça e união indicam os princípios sobre os quais se baseiam a liderança do bom pastor. Faber, ele diz que a primeira vara, graça, indicava a proibição de Deus pela qual as nações não podiam destruir a nação de Israel. Ao passo que a segunda vara, união, fazia referência aos laços fraternais dentro da própria nação. A graça significa a bênção de Deus sobre o povo, e a união significa a união nacional e a paz entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Vale destacar que a graça é a causa e a união é a consequência. Onde há graça, existe união. Onde a união acaba, é porque a graça já foi embora. Foi o que aconteceu com Israel. Deus quebra a vara da união e Deus quebra a vara da graça e deixa o povo à mercê dos inimigos. Terceira subdivisão. E aqui nós iremos encerrar essa primeira exposição do capítulo 11. Versículos de 8 a 11, aonde o bom pastor é rejeitado. Então, nessa parábola aqui do pastor, os versículos 4 a 7, Deus nomeia o pastor. Mas nos versículos de 8 a 11, esse pastor é rejeitado. Olha só os versículos de 8 a 11, que diz assim: em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Olha que palavra dura. Peguei o cajado chamado graça e os quebrei, para anular minha aliança, que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia. E os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Que coisa!
Então aqui o pastor é rejeitado. Os versículos 4 a 7, o pastor foi nomeado. E os versículos de 8 a 11, o pastor está sendo rejeitado. E nós vamos também aqui destacar mais 3 verdades nesses versículos de 8 a 11. 3 verdades nós iremos destacar. Primeira verdade, tá? Em primeiro lugar, ovelhas rebeldes não querem ser pastoreadas. Versículo 8. Quando ele diz assim, ó, dei cabo dos 3 pastores no mês, então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Tanto os pastores, que essa expressão 3 pastores tem mais de 40 interpretações. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Pelo contexto, os pastores são os líderes políticos e os líderes religiosos. Esse é o contexto. E tanto os líderes se cansaram do pastor, do verdadeiro pastor que Deus nomeou, como também o povo se cansou. E você vê aqui uma nítida imagem, a pessoa de Cristo, a pessoa do Messias, sendo rejeitada, tanto pelo povo, como pela liderança. Né? Você vê esse vislumbre. Então, a primeira verdade, em primeiro lugar, ovelhas rebeldes não querem ser pastoreadas. Elas gostam de ser exploradas, gostam de líderes inescrupulosos, gostam de ladrões, bandidos, assaltantes, salteadores. Tá? Segundo lugar, ovelhas rebeldes são entregues à própria sorte. Versículo 9, quando diz assim, ó, então disse eu, não vos apacentarei o que quer morrer. Não vos apacentarei. O que quer morrer, que morra. O que quer ser destruído, que seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Olha só que palavra dura. Já que vocês não querem ser pastoreados, vocês não querem o meu amor, vocês não querem a minha graça, a minha compaixão, vocês não querem seguir o meu caminho, eu vou entregar a vocês a própria sorte. Então, ovelhas rebeldes, segundo lugar, segunda verdade, são entregues à própria sorte. Por isso que você vê as palavras tristes aqui de um Deus que ama, de um Deus de amor, por um povo que não quer ser pastoreado. A contumácia do povo em se afastar de Deus e recusar o seu pastoreio culminou na rejeição de Deus a esse povo. Richard Phillips, ele defende a ideia que o povo se sentiu aliviado ao ver o profeta Zacarias ir embora. Olha só, o verdadeiro profeta que estava preocupado com o povo, alertando o povo rejeitou o profeta. Não quero a sua mensagem. Eu não aceito sua mensagem. Vai embora. E quando Zacarias virou as costas, diz Richard Phillips, essa imagem que o texto dá a entender, quando Zacarias vira as costas e vai embora, o povo se sente aliviado. Graças a Deus que esse perturbador foi embora. Olha só que coisa triste, né? Que coisa triste. Porém, as consequências da rejeição foram amargas. As consequências da rejeição da palavra de Deus foi amarga. Foi cativeiro, foi opressão, foi morte, porque Deus tirou a mão. Deus pegou a vara da graça, quebrou. Pegou a vara da união, quebrou. O povo estava sem proteção divina, sem proteção espiritual. Deixando de liderar, o pastor entregou às pessoas as consequências de sua rejeição, morte e destruição mútua. Não existe nada mais perigoso para o homem do que Deus entregá-lo a si mesmo para receber aquilo que deseja, a sua própria sorte. Quando Deus tirar o pé do freio e suspender sua graça restringente, os pecadores rumarão céleres para um abismo de trevas eternas. Que coisa terrível. Então, nessa metáfora, Deus nomeou o pastor, versículos 4 a 7, essa parábola. Depois, versículos de 8 a 11, o pastor está sendo rejeitado. O pastor que Deus envia. Isso aponta, como eu falei, para o Messias, que foi rejeitado, caluniado, blasfemado, chutado, açoitado, crucificado. E em 70, no ano 70, Tito veio e teve o povo foi destruído. Você vê Mateus 24,
Lucas 21, Marcos capítulo 13, o sermão ali, escatológico de Jesus, isso acontecendo, devido à rejeição ao pastor, ao Messias. Terceiro lugar, ovelhas rebeldes são entregues ao poder das nações. Versículos 10 a 11. Versículos 10 e 11, quando ele fala assim: tomei a vara chamada graça e a quebrei. Não tem mais graça com esse povo. Para anular a minha aliança que eu fiz, ou que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Mas já era tarde. O juízo vai vir. O juízo veio. Quando o profeta quebrou a vara da graça, isso significou que sem a obrigação de um relacionamento com Deus, o povo não poderia desfrutar dos resultados da graça, da aliança de Deus. Portanto, a restrição imposta por Deus sobre as nações seria removida. Seria agora removida, para que elas pudessem atacar livremente Israel e sem nenhuma proteção divina. Em outras palavras, Deus havia mantido as nações encurraladas, mas agora essa restrição deixaria de existir. Feinberg lança luz sobre o assunto quando ele diz assim, e aqui eu termino essa exposição: Zacarias, ao falar das nações da terra, revela uma importante verdade. Deus fez uma aliança com todos os povos a respeito de seu próprio povo. Ele os colocou sob restrição para que não causassem dano a Israel. Removida a restrição, os romanos lhe destruíram a cidade e a economia. Nem Alexandre, nem Antíoco Epifânio, nem Pompeu tiveram permissão de frustrar-lhes a existência nacional. Mas quando o Messias quebrou a sua vara, nem Tito, nem generais puderam poupar o templo, nem pôde Juliano, o apóstolo, mais tarde restaurá-lo. Acabou, porque Deus tirou a proteção, Deus tirou a graça, Deus quebrou a vara da graça, quebrou. Vocês têm permissão, podem invadir, podem matar, podem levar as ovelhas, porque esse povo é rebelde, esse povo não quer ser pastoreado. Esse povo rejeitou o Messias, esse povo rejeitou a graça, esse povo rejeitou a misericórdia. Então, aonde há líderes inescrupulosos, tanto governantes políticos como religiosos, se não tiver arrependimento, tanto deles como do povo, o juízo virá, como veio nos dias de Zacarias, como veio no ano 70, por meio de Tito, o imperador, que futuramente se tornou imperador romano. Na época ele era general, destruindo o templo e a cidade. Isso pode acontecer conosco, com o Brasil ou qualquer nação que negligenciar a palavra de Deus. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, desculpa pelo tempo aqui, mas são lições preciosas que nós extraímos dessas maravilhosas exposições. Se vocês gostaram de mais uma exposição, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário se você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições.